E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e vamos dar continuidade a mais uma aula aqui na TV Câmara 61.3. Na aula passada, nós vimos que economizar energia é necessário porque a energia elétrica, além de ser imprescindível para a gente, é gerada no Brasil a partir de uma fonte que é a água. Então nós temos que pensar, economizando energia, nós estamos evitando também utilizar a água para a produção de energia elétrica. Bom, nós vimos que a corrente elétrica ela é feita quando os elétrons começam a se movimentar em um condutor, que é o que conduz a corrente elétrica. Vimos também a energia estática, a energia parada, a energia dos elétrons quando estão acumulados em algum lugar. E eles vão se modificar de lugar por uma diferença de potencial. Quer dizer, um lugar está negativo, o outro está positivo, esses elétrons vão migrar por ali. Nós vimos a eletrização por atrito, atrito é esfregar, por contato, quando encosta, e por indução, que é aquela que acontece quando os dois elementos eletrificados com carga diferente estão distantes um do outro, mas ocorre a transmissão de corrente elétrica. Nisso daí veio o caso do raio. E eu deixei o desafio na semana passada para vocês, quem teve a curiosidade de procurar como funciona um para-raios. Vamos ver aqui? Bom, a solução do desafio é o seguinte, o para-raio tem uma haste metálica que tem que ficar num local bem alto, o local mais alto possível. Normalmente para-raios são colocados aonde? Caixas d'água, topos de edifício, torres, locais altos para que o raio possa encontrar primeiro esse ponto, porque o raio vai sempre atingir a coisa mais alta que tiver numa superfície. Tanto é que a recomendação, se por um acaso nós estivermos no meio de um campo, de uma área assim, é diminuir a nossa altura, quer dizer, ficar agachado, ficar baixinho no chão, para evitar que o raio nos encontre. Mas a primeira coisa, começou a chover, começou a trovejar, a gente procurar um local coberto, não ficar debaixo de árvore, porque a árvore também vai ser algo alto, no qual o raio pode incidir. Quer dizer, ele pode encontrar aquele ponto alto da árvore, e aí você pode sofrer as consequências. Depois que o raio cai nessa haste, ele vai descer por fios, cabos de aço, que vão ser enterrados aonde? Na terra. Por isso a gente vai falar do aterramento, que é colocar um ferro enterrado 3 metros de profundidade na terra, esse cabo de aço sobe, e ele vai fazer contato com essa haste. Quando o raio cai, ele desce pelo cabo e vai ser dissipado na terra sem causar danos para as pessoas e para as coisas que estiverem naquele local. Ok? Entenderam como é que funciona um para-raio? É muito importante ter para-raios, principalmente em locais onde tem alguma construção muito alta. Tá ok? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Falar um pouquinho sobre as fontes de energia elétrica. E eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era menino pequeno, eu ia para a fazenda e lá na fazenda nós não tínhamos energia elétrica. Tempo depois, meu tio comprou um gerador de energia elétrica e foi uma festa, porque a gente poderia ter luz à noite, assistir televisão, etc. Tudo aquilo que a gente faz com energia elétrica. Uma geladeira, não é? Para manter a carne, para manter as coisas, né? Bom, eu fui perguntar para o meu tio como esse gerador funciona. Ele me falou, esse é um gerador movido a óleo diesel. Óleo diesel é um combustível fóssil, combustível retirado do fundo da terra, que faz com que rode um motor, que é chamado de gerador, que vai gerar a corrente elétrica. Outro exemplo que eu sempre achei muito interessante são nas bicicletas. Hoje em dia até o pessoal quase não usa, mas existe uma peça chamada dínamo, que você coloca na bicicleta. Ele é uma pecinha que é colocada encostada na roda, a roda gira e vai girar também esse dínamo. E quando ele gira, ele gera energia elétrica. Interessante observar nas bicicletas que tem dínamo, que quanto mais você pedala, mais forte fica a luz. Você diminui a pedalada, consequentemente diminui o giro e a luz diminui de intensidade. Também a gente já viu, né? Não sei se vocês viram pessoalmente, eu tive o prazer de conhecer no norte do Brasil, os campos eólicos, de energia eólica do vento. Também é um catavento que gira. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês repararam que para gerar energia elétrica, nós precisamos de algo que gire? Eu vou mostrar para vocês aqui então quais são as principais fontes de energia elétrica. Nesse caso aqui, nós temos por dentro um gerador de energia elétrica movido a água. Esse cano aqui vai trazer a água, que vai entrar tanto por esse lado, empurrando essa pá
e ou por cima também fazendo com que esse disco aqui gire. E ao girar bem rápido pela força da água, ele vai produzir energia elétrica, ok? Aqui eu tenho um outro tipo de eixo, onde a água vai passar produzindo o giro, e o giro vai produzir energia elétrica. Também pode ser feito com vapor. O vapor também consegue fazer, como ele consegue movimentar os trens, que são a vapor, ele consegue movimentar também esse eixo e rodar aí também e produzir energia elétrica, ok? Vamos ver então as principais fontes de energia elétrica. E eu já gostaria de pedir para vocês que observem com cuidado, porque no final a gente vai comentar um pouquinho qual ou quais dessas energias são menos poluentes. Quais dessas energias, dessas fontes de energia, são mais sustentáveis, quer dizer, são boas para a gente, mas não prejudicam tanto o meio ambiente. Vamos começar com a energia eólica. Eos quer dizer vento. Eólica quer dizer, então, energia produzida pelo vento. Já brincaram de catavento? O vento bate e roda o catavento. Mesma coisa vai acontecer num campo de energia eólica. O vento vai fazer girar essas grandes pás que vão produzir energia elétrica. Polui? Não. Esse sistema ele não polui porque ele só utiliza o vento. Não gera nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de lixo. Ok? A energia elétrica que chega em nossas casas atualmente, inclusive a energia que nós temos nesse laboratório, a energia que você está utilizando aí na sua casa para poder assistir essa videoaula, para ligar sua televisão, ela é produzida pela água. Por isso a gente vai chamar de energia hidrelétrica. Hidro, água, elétrica, eletricidade. Como funciona a energia hidrelétrica? Aqui nós estamos vendo uma água passando por cima. Não é essa água que vai produzir energia elétrica. Aqui por baixo nós temos turbinas, a água passa por baixo com uma força muito grande, girando essas turbinas e produzindo energia elétrica. Quando o nível do rio, acima da represa, da barragem, sobe muito, a água desce então por esse vertedouro. E embaixo ela está sempre produzindo energia elétrica. Porque senão vocês poderiam me perguntar, professor, eu já vi uma usina, e nós temos algumas próximas aqui, Volta Grande, por exemplo, Jaguara, a usina de Garapava, que não estava escorrendo água aqui no vertedouro. Ela estava produzindo energia elétrica? Estava, porque a água que produz energia, ela passa por baixo aqui e gira lá dentro turbinas que ficam na parte inferior da barragem, tá ok? Energia termoelétrica, apesar da gente não utilizar muito aqui no Brasil, na Europa é muito utilizado, nos Estados Unidos também. A energia termoelétrica, ela vai fazer o seguinte, algumas coisas que vão ser queimadas vão ferver a água vai formar vapor e o vapor vai fazer com que gire a turbina que vai produzir energia elétrica. O que a gente pode queimar numa termoelétrica? O bagaço da cana, por exemplo. E aí já é uma coisa interessante para o meio ambiente, porque o bagaço da cana era lixo, resíduo. Hoje ele pode ser usado como biomassa, bio-vida. Então é uma massa viva que queimada vai produzir energia elétrica. Restos de madeira, serragem, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio, que é uma substância radioativa, e o carvão natural, na verdade o carvão mineral. O que acontece? A maioria desses aqui, óleo combustível, óleo diesel, gás natural e carvão natural, tanto quanto o urânio, são recursos não renováveis. O que quer dizer recurso não renovável? Um dia vai acabar. Nós não temos como renovar isso, ok? Bom, e a energia nuclear? A gente ouve energia nuclear, dá um pouco de medo, porque a gente está acostumado a escutar coisas ruins a respeito de bomba atômica e tudo mais. Quando a gente pega o átomo, lembram do átomo das nossas aulas anteriores? Quando a gente quebra o átomo no meio, a gente libera uma grande quantidade de energia. Ao quebrar esse átomo, na fissão nuclear, a gente libera energia, ferve a água gira, forma vapor e gira a turbina. Então vai ser assim que a usina nuclear vai funcionar. O átomo quebrado libera uma grande quantidade de energia e calor, a água ferve de uma vez e esse vapor gira uma turbina. E a turbina produz o quê? Energia elétrica. Bom, e esse sistema que vem sendo cada vez mais utilizado, que é o sistema de energia solar. A energia solar, ela funciona a partir de placas fotovoltaicas. Vamos analisar essa palavra, fotovoltaicas? Fotografia, luz. Foto quer dizer luz. Voltaica, lembra do volt?
tensão elétrica que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, fotovoltaica quer dizer, a partir da luz que incide nessa placa, nós vamos ter o quê? Produção de energia elétrica. É uma energia limpa, que não gera quase nenhum tipo de resíduo, porque é só o sol batendo numa placa. Você coloca em cima de uma casa, de um edifício, de uma escola, e ela vai produzir energia elétrica. Professor, pergunta, placa solar, dia que não tiver sol, tiver nublado, ela vai produzir energia elétrica? Vai. Ela não precisa de um sol muito forte, ela precisa que tenha luminosidade. Durante o dia tem, mesmo que esteja chovendo. Outra pergunta, professor, de noite essa placa funciona? Não. Então, tem que ter um jeito de armazenar energia em casa ou ter uma fonte alternativa para se utilizar de noite. Mas vamos imaginar, durante o dia, todas as coisas que nós necessitarmos de energia elétrica na casa podem ser servidas pela placa fotovoltaica através da energia solar, que é uma energia limpa. Bom, lá então vamos fazer um resumo da nossa aulinha de hoje. Nós vimos no nosso desafio que o para-raios funciona a partir de um aterramento. O raio cai na haste, desce por um cabo de aço, vai ser aterrado e se dissipa no solo sem causar danos para a gente. Vimos também as fontes de energia, vimos o dínamo como uma turbina que gira e produz energia elétrica na nossa bicicleta e é o mesmo sistema utilizado na maioria dos outros modos, das outras fontes de energia. A energia eólica, energia produzida pelo vento, a energia hidrelétrica produzida pela água, a energia termoelétrica pela queima de combustíveis, a energia nuclear a partir do átomo que é quebrado e vimos a energia solar, produzida a partir do sol incidido numa placa fotovoltaica. Vou deixar um desafio para vocês para a nossa próxima aula. Qual seria, depois a gente vê todas essas fontes de energia, a fonte de energia melhor para o meio ambiente? Bons estudos e até a próxima aula!